Sejam todos muito bem-vindos a Bankless Brasil, onde exploramos o que há de novo no mundo das finanças, falamos sobre DeFi, NFTs, DAOs, cripto e muito mais. Eu sou o Guelph, comigo João Kryptonita, e estamos aqui para te ajudar a ser mais Bankless. João, apresente a nossa convidada de hoje. Fala galera, prazer enorme estar aqui com vocês em mais um episódio de altíssima qualidade que a gente está trazendo aqui para a Nação Bankless. Hoje a gente trouxe então a Nath que já é conhecida do pessoal, já está no Discord da Zapper, Nath que é Brand and Marketing Ambassador e Maker. Nath, explique melhor para a gente o que você faz lá na Zapper, por favor. Eu sou gestora, às vezes é difícil traduzir alguns termos para o português, né? Eu sou gestora de marca e marketing da Zapper. Acho que a gente pode falar dessa forma. Boa, boa, excelente. Ô, Nath, então vamos começar aqui. Primeiro queria falar um pouco sobre você. Antes da gente entrar em Zapper e minúcias, vamos falar um pouco de você, né? Como é que Uhum. você caiu nesse rabbit hole de cripto? Como é que você está onde você está hoje? Por que você está nesse universo cripto? Fala um pouco mais pra gente de você. Assim. Sim, claro. Então, trabalho como estrategista de marca e consultora já tipo, há 7 anos. Tinha meu próprio negócio e trabalhava com clientes. E já há 7 anos trabalhando solo, chegou um momento que eu pensei assim, ai, me senti um pouco estagnada, falei, acho que eu preciso me juntar a um time de novo, uma marca, uma empresa que está fazendo algo muito legal, que ressoe comigo, né, com o que eu acredito, e para que eu puder ajudar a criar mais impacto, né, maior assim no mundo. E aí eu pensei, tá, mas se eu vou me juntar a um time, qualquer indústria que eu tenho interesse, né? E aí eu já estava relacionado de alguma forma com cripto, com DeFi, e era uma coisa que, né, assim, eu acredito que tem muito potencial de transformação e de mudança, então foi quando eu decidi me juntar, dar uma pausa um pouco na minha carreira solo e me juntar, né, o time aí dos transformadores, construtores do futuro, para trazer mais um impacto mais positivo. Porque parte também de quando a gente fala de estratégia de marca é você poder se conectar com a sua audiência, explicar qual que é o valor, né, que aquela marca, que aquela empresa tem, para que as pessoas entendam e elas, nossa, isso realmente vai me ajudar. E era um desafio que na época, ainda hoje, né, mas na época principalmente, que eu via assim, muito, gente, ninguém entende. Eu sofria dessa dor. Né? Eu queria aprender mais, eu queria descobrir mais, mas eu olhava as empresas que estão, né, no espaço, mas eu não entendo o que esse protocolo faz. Mas eu não entendo isso. Então eu falei, a gente precisa de mais pessoas, né, construindo essa ponte, né, entre as pessoas que sabem muito, que estão aí como que fala, forefront, na, nos limites Na de construir. fronteira. Na fronteira, isso. Que estão aí na fronteira construindo o que há de último na tecnologia, né? Ou as pessoas que estão adotando essas tecnologias ou que não sabem ainda o que é cripto, ou não sabem o que é NFT ou então. Então foi isso que me motivou nessa mudança. E você falou também que o mercado de cripto te motivou a sair um pouco do que você estava fazendo, e aí você encontrou a Zapper no meio do caminho. Mas como que você define cripto? O que cripto... Como que você enxerga o mercado de cripto? Muitas pessoas veem só como investimento, outras pessoas veem como uma forma de coordenação das pessoas. Como que você, Nath, vê o ecossistema cripto? Muito boa pergunta. Porque cripto, para mim, claro, eu entrei como cripto através da proposta de valor de investimentos, né? Mas, uma vez que eu comecei a entrar em cripto, e eu achei muito interessante falar sobre esse ponto, que é assim, eu já tinha ouvido falar de cripto, de Bitcoin, antes de, né? Mas eu nunca tinha me movimentado em direção a isso, até um dia. E o que foi esse clique, né, que me fez mudar a chave? Porque eu acho que é essa chave que precisa mudar na cabeça de muita gente para que essa adoção aconteça. Um dia eu fui almoçar com um amigo e ele já investia em cripto e tal, e ele me explicou de uma forma que ele fez eu entender que o nosso dinheiro, né, o dinheiro que a gente pega, o real, o dólar, ele não existe.
E eu nunca tinha entendido isso, porque a maior barreira na minha cabeça antes é, mas essa coisa não existe, né? Eu não entendi da tecnologia por trás e tal. Então, quando ele me fez entender que o dinheiro que a gente usa não existe, que é uma ilusão, aí foi que eu cliquei e eu entendi, nossa, cripto é o futuro. A gente precisa disso, né? Porque tem, como é falando de Bitcoin, né? Existe ali um limite da escassez, existe valor, existe tudo isso. E aí foi quando eu comecei a querer entender mais, me aprofundar mais, e eu comecei a entender sobre a tecnologia da blockchain. E quando eu entendi sobre o que a tecnologia da blockchain permite, ah, eu trabalhei há uns anos atrás com uma ONG em comunidades vulneráveis no Brasil. Então, já é uma ONG de educação para crianças e comunidades vulneráveis no Brasil. Então, eu passei um ano imersa em meio de ambientes que sofrem de questões sociais, né, que não têm acesso a muita coisa. Então, quando eu comecei a entender as possibilidades da blockchain, isso clicou na minha cabeça. Eu falei, nossa, e todas aquelas pessoas que não têm acesso, que não têm conhecimento ou educação para operar num mercado tradicional ou para acessar, né, quaisquer benefícios que seja que o nosso sistema tradicional oferece, tem essa barreira, elas não vão ter mais, né, através dessa tecnologia. Então, foi isso que me motivou em termos de impacto. Eu quero fazer parte de uma marca ou de uma empresa que está trabalhando em prol de fazer isso mais acessível. Ô, Nath, vamos entrar nesse rabbit hole de que o dinheiro não existe. Eu fiquei. Vamos. Eu também entrei nesse rabbit hole quando eu comecei e a gente nunca para estudar da onde vem o dinheiro, como que é feito o dinheiro, quem que imprime o dinheiro, né? A gente só sabe que aquilo tem um valor, porque na real a gente vive numa economia de crença. O que foi, como que você entendeu isso? Como que foi o processo para você? Primeiro, esse meu amigo, né, que eu fui almoçar com ele me contou uma historinha. Eu adoro o poder das histórias, né, porque ajuda a gente a entender muitas coisas. Então, ele foi me contar sobre como que o dinheiro começou a existir, e ele foi até a história do gold standard. Existe um termo para isso em português? Padrão ouro. Padrão ouro. Tá, vou contar a história. É que é a mesma que eu conto para onboarding os meus amigos aqui. Assim, há muitos tempos atrás, as pessoas compravam e trocavam coisas com ouro. Porque o ouro, ele é escasso. Não existe infinitos ouros no mundo, né? As pessoas têm que minerar o ouro, encontrar aquelas pedrinhas que têm um valor, porque nem é todo mundo que tem acesso. E as pessoas compravam coisas com ouro. Só que é muito pesado você levar ouro para todos os lugares. Então, o governo, acho que nos Estados Unidos, eles tiveram a ideia de, ok, então vamos criar esse papel, ou essas moedinhas. Você deixa o ouro comigo no banco e eu te dou esse papel e essa moedinha, né? Então, esse papel vai ser sempre igual, um papel desse sempre igual 10 gramas de ouro. E esse é o valor do seu papel, porque o papel representava um certo quantidade de ouro que você tinha que ficava no banco. Até um dia, as contas não fecharam. Eu estou resumindo muito a história, tá? Para quem está ouvindo, assim, bem didático. Até um dia, as contas não fecharam e o governo falou: não tá dando certo essa conta. Vamos desenrolar aí, te quebrar essa relação aí do papel com o ouro, porque a gente precisa de mais papel para fazer as coisas acontecerem. Então eles falaram, não, vamos parar aqui só por um tempo e quebrar essa relação do padrão ouro, né? E isso foi feito. E aí, que era uma coisa para ser só temporária, depois eles definiram de vez que nunca, não, a gente não precisa mais, o nosso papel está relacionado ao ouro. E foi quando eles começaram a imprimir mais papel. E aí é por isso que o nosso dinheiro não vale nada, porque não tem nada backing, um, Segurando, né? Não tem nada que segurando garanta o valor dele. Exato. o valor dele. Então, a verdade é só um grande acordo entre todo mundo de que esse papel, essa nota de 10 reais, pode comprar aquilo. E por isso que tem tanta volatilidade
no nosso dinheiro, porque quando você imprime mais, né, papel, o papel vale menos. E o que eu achei muito interessante da questão da blockchain e da cripto é que código é lei, né? Na tecnologia da blockchain. Então, se você escreve um código como da Bitcoin, que diz que só vai existir no máximo 21 milhões de coins, não tem ninguém que vai dizer, ei, vamos quebrar esse código aqui só um pouquinho, né, para a gente poder imprimir mais coins ou para a gente poder ter mais moedas. Isso não existe. Então, isso se torna mais confiável, e porque é escasso, da mesma forma como o ouro, isso passa a ter mais valor. E você tem acesso direto, você não precisa deixar no banco, né? Só para dar um contexto aí na história, o dólar acho que perdeu a relação com o ouro, acho que nos anos de 1970, quando os Estados Unidos invadiu o Vietnã na guerra, o presidente Nixon falou assim, precisamos financiar a guerra, como que a gente faz? Precisamos de mais dinheiro. E aí foi aí que falaram assim, não, temporariamente a gente vai tirar o vínculo do ouro, né, a garantia do ouro, e a gente vai imprimir mais papel, e estamos até hoje. Ou seja, o que a Nath falou, hoje a gente vive numa economia, uma narrativa, o dinheiro é uma narrativa. As pessoas têm um comum acordo que aquilo tem algum valor. E desde a história, Nath, é algo que a gente fala bastante aqui no podcast, desde que existe dinheiro, que no passado era sal, era concha, sei lá, era pedras preciosas, sempre o dinheiro bom substitui o dinheiro ruim. E hoje o dinheiro fiduciário, que é a moeda, é o papel, que o governo tem um monopólio, eles podem imprimir o tanto que quiser. A gente dá um passo atrás, olha em 2020, durante a pandemia, o tanto de trilhões de dólares que foram impressos. E aí a gente, como cidadão, a gente não tem o poder de opinar e decidir e falar, não quero que imprimam isso. A gente acaba sofrendo com o resultado, com as consequências disso devido à inflação. Mas o dinheiro bom, que no caso você citou o Bitcoin, não só Bitcoin, acredito também que Ether também é um dinheiro bom, ele é programável, né? Ele tem código imutável, ele é trustless, você não precisa confiar em ninguém. E como você mencionou, o código do Bitcoin está lá, o código é lei e ninguém consegue mudar esse código. Então por isso que esse dinheiro se torna muito melhor do que o que a gente tem hoje. Porque hoje a gente precisa confiar em 12 homens dentro de uma sala que vão decidir quanto de dinheiro vão imprimir. No caso, eu estou dizendo do Banco Central americano. São 12 homens que decidem, a taxa de juros vai ser X, a gente vai imprimir tantos trilhões, ou a gente vai, sei lá, vender tantos trilhões de dólares. E no Brasil, enfim, é a mesma coisa. No Brasil tem um Banco Central, que antes era junto com o governo, né? O Cury agora separou, mas acredito muito que o governo ainda tem muita influência sobre o Banco Central. São poucas pessoas que decidem a taxa de juros, quanto que vai ser o juro do cartão, eles decidem quanto dinheiro vão imprimir. E hoje nem mais imprimem dinheiro, é só um botão que aperta, né, Cury? É só um botão e infla o sistema. Então isso é preocupante. E o ponto interessante que você levantou é que poucas pessoas sabiam disso, sabe? Eu acho que cripto não só tá mostrando pra gente uma nova forma de a gente se coordenar como pessoas, mas tá forçando com que as pessoas aprendam sobre a história do dinheiro. O que faz o seu dinheiro, o papel, ter algum valor hoje? Você perguntou o que faz R$1, um papel ter o valor. É uma narrativa. Só tem valor porque outra pessoa acredita que aquilo tem valor, né? E uma coisa bem interessante... Não, pode falar. Não, pode continuar, Nath, por favor. Ah, tá. Não, eu ia falar que uma coisa bem interessante que tu falou que mais pessoas aprendem sobre o dinheiro. Nos últimos 2 anos, eu acho que eu aprendi mais sobre dinheiro, economia, do que eu aprenderia a minha vida inteira. Porque o que acontece é que no mercado tradicional, no sistema tradicional, né, na verdade, educação é uma coisa que ninguém tem interesse com que as pessoas tenham educação. Porque é um sistema, é um jogo que ele é organizado para que poucos ganhem. Então, se muitas pessoas têm educação, têm acesso a como esse sistema funciona, as pessoas que ganham mais vão ganhar menos. Então, assim, não é uma coisa fácil, não é uma coisa acessível, é uma coisa que eu acredito que é intencionalmente feita de forma complicada, a articulação, vamos dizer, e a explicação do nosso sistema. E é uma coisa bem interessante que para você, eu acho que assim, entender cripto, você precisa se educar. E não é uma educação chata,
Não é tipo, sabe, assim, você tem pessoas como você, como eu, pessoas, gente como a gente, falando sobre o que é dinheiro, o que é economia e tal. Por que que essa é importante através de desenhos e todos os tipos de metáforas possíveis, para todos os gostos e tipos de pessoas possíveis. Não uma pessoa, tipo, de terno que fala palavras difíceis que eu não entendo, né, tentando explicar uma coisa que é muito difícil para mim. Ah, eu acho que, assim, esse é um grande paradigma ou transformação também que a indústria de cripto está trazendo essa acessibilidade e relatability, acessibilidade, né? Ah, as pessoas conseguem se ver mais dentro do tema maior. Boa, boa, legal. Esse assunto é um assunto que eu tenho muito interesse pessoal, podia ficar falando aqui para vocês sobre história do dinheiro, é um assunto que eu gosto pra caramba, tem até um livro muito bom, chama Ascensão do Dinheiro, acho que do Neil Ferguson, muito, muito bom. Mas aproveitando que a gente está tocando nesse ponto e não ficando só nele, tomando como base tudo que a gente falou agora, né, a gente queria ouvir de você, assim, depois disso tudo, qual que é a importância da descentralização? Por que a gente está buscando, então, tanto essa descentralização? Assim, todo mundo fala da descentralização, não sei o quê. Por que a gente gosta tanto disso? Por que a gente quer tanto isso? Eu acho que exatamente por causa de uma das coisas que o Gaf falou, porque centralização quer dizer que uma pessoa ou alguma entidade ou poucas pessoas, elas tomam decisões, né, sobre a vida de todo mundo, como que vai impactar a vida, né, de todas as outras pessoas. Então, tendo 6 pessoas decidindo quanto que vai ser a taxa de juros, ou se a gente vai querer, né, imprimir mais dinheiro, ou não, isso tem um impacto imenso, por mais que às vezes soa bem distante. Mas não tem nada a ver com a minha vida, né? Tô aqui vivendo minha vidinha e tal, indo para o trabalho e tudo. Isso impacta enormemente a vida de cada pessoa, assim, só que a gente não sabe. Um, então, descentralizar mais ahn, essas decisões, ações, ah, permite com que seja um ambiente mais equilibrado. Inclusive, você falou aí sobre que você participava de programas sociais e depois que a gente montou a Bank, depois que a gente iniciou a Bank, a gente viu que realmente, no dia de hoje, século XXI, ano de 2022, existem ainda pessoas desbancarizadas no Brasil. Mas não é porque elas querem, mas é porque elas não têm realmente o acesso. Às vezes uma pessoa vai tentar abrir uma conta em uma agência, num bancão aí. Onde você mora? Eu moro num tal lugar. Às vezes é uma favela, o banco já exclui o acesso para essa pessoa. Hoje temos aí os bancos digitais que estão ajudando nesse acesso, mas mesmo assim, essas pessoas, elas possivelmente não têm crédito, elas possivelmente não vão ter acesso a produtos financeiros, elas não têm educação financeira para poder começar a investir e elas acabam sofrendo com o quê? Com a inflação, porque elas não conseguem se dar bem no mercado de trabalho. Aí é um ciclo vicioso, né? Que E aí aí você falou uma coisa bem aumenta o gap. interessante. Eu vou te interromper porque você falou uma coisa muito interessante que eu quero adicionar, que é e até as pessoas que conseguem essa permissão, né, assim, mas não têm o entendimento ou o conhecimento, eles confiam que os bancos, ou que o seu gerente lá do banco, né, tem os seus melhores interesses, né, como prioridade. E isso não é verdade, eles só têm os próprios interesses deles como prioridade. O banco precisa lucrar, o gerente precisa bater meta. Então, até quando você, né, delega as suas decisões para uma entidade, uma pessoa, assim, essa centralização de decisão, eles têm todas as cartas na mão para organizar a sua vida e a vida de todo mundo da forma que beneficia mais a eles, e não necessariamente os melhores interesses. E como é tão difícil entender o sistema atual, é super compreensível, né? Que às vezes muita gente não tem a disponibilidade ou interesse de ir a fundo, de como que funciona o investimento e tal, porque eles fazem tudo muito complicado. Então, isso é um outro ponto bem interessante, né? Às vezes, quando você tem o acesso, não quer dizer que aquela pessoa que vai estar tomando conta do que você deu para ela, né, tem o seu melhor interesse em mente. Sem contar que o papel que a gente acredita que é dinheiro, né? Que não tem nada segurando por trás, você também não tem a custódia do seu dinheiro. Quando você tem o dinheiro dentro de uma agência, de um banco, você não tem a custódia.
Já cansei de ir em banco ter que pegar, a senha e ficar lá horas pra ter que falar com não sei quem, aí fala com não sei quem, e aí você vai tentar mandar o dinheiro pra alguém, você não consegue, você é bloqueado, você tem limite, aí você quer sacar seu dinheiro, você não consegue, você fica à mercê das amarras dos bancos. A gente gravou um podcast recentemente com o Evan é advogado, ele tá lá na Bankless também, e o principal, o que ele advoga mais, a maioria dos clientes dele são pessoas aposentadas que sofrem com aqueles empréstimos consignados dos bancos. As pessoas são, assim, vou dizer, menos sábias, assim, mais ignorantes a respeito do que se trata dentro de um contrato bancário. São enganadas pelo gerente, o gerente fala, não, você vai fazer isso, não vai te custar nada. Elas acabam assinando e tendo que arcar com um baita de um prejuízo. Elas acabam pagando 3 vezes o valor que fez o empréstimo, descontado direto na aposentadoria. E pleno ano de 2022, o Evan fala que isso aí é um golpe, que o que mais tem hoje, principalmente no interior do Brasil, onde que tem menos informação, as pessoas ainda caem nesse tipo de golpe, que é um golpe legal, que os bancos fazem no dia a dia. Então a gente está tentando aqui, como Bankless, trazer esse novo paradigma que são as criptomoedas, mas não só como uma tese de investimento, mas algo para você ter mais liberdade, mais soberania sobre o seu dinheiro. A gente construir juntos um novo sistema realmente, um novo sistema financeiro que realmente possa ser aberto para todos, que todo mundo consiga transacionar ali dentro, tenha privacidade, enfim, diversas coisas. Eu acho que esse é o caminho. Já tocando nesse ponto, Nath, para a gente não perder muito tempo, vamos falar um pouquinho sobre a Zapper, o protocolo que você trabalha e o que você faz lá dentro. Na verdade, o que é a Zapper? Fala pra gente. Uhum. Então, a Zapper é um explorador da Web3. A gente fala que é um explorador da Web3 social, a Social Web3 Explorer. E através a Zapper a gente é um agregador. Então, o que a gente faz? Porque a descentralização ela tem um problema, né? Vou começar falando aí. O que é um problema? Se tudo centralizado é junto, as coisas são descentralizadas, elas estão por todo lado, né? Elas crescem em todas as frentes, e então não necessariamente elas estão conectadas. Então é muito difícil com que você, uma pessoa, um usuário do espaço Web3, consiga acessar tudo que há, consiga ver tudo que há, né, para ser explorado na Web3, porque elas também crescem em silos, em silos? Deixa Em silos? silos mesmo. Liga a tradução, é isso aí. Vai acontecer. Eu falei que ia acontecer algumas vezes, tipo, elas crescem desconectadas, né, um da outra. Então não tem caminhos que fazem essas conexões e te permitem explorar realmente tudo que há. E quando você não faz essas conexões também, tem esse DAO e tem esses dApps aqui, essas coleções de NFTs e esses investidores. Quando você vê essas coisas tudo individualizado, você também fica mais exposto, vulnerável, né, a falsas narrativas, que é o que a gente chama. Porque você não vê os pontos se conectando. Então, o que a gente faz, a Zap, a gente é um agregador da Web3, então a gente, em um lugar só, a gente conecta todos os DAOs que existem, as coleções de NFTs, os dApps, e né, você consegue explorar também qualquer conta, qualquer carteira que existe na blockchain. Então, a gente traz para a superfície todos os dados que estão on-chain, ou seja, que vivem na blockchain. E a gente cria caminhos para conectar essas informações e você pode explorar entre diferentes verticais. A gente começou como um portfólio tracker há 2 anos atrás. Então, porque nós somos um agregador, você pode conectar sua carteira e você pode, em um lugar só, ver todo o seu portfólio de diferentes carteiras, fazendo aí o paralelo, né, que a gente estava falando antes com o sistema tradicional. Se você tem uma conta no Brasil, uma conta nos Estados Unidos, uma conta na Europa, ou até até dentro do Brasil, né, mesmo, né, diferentes bancos, não tem um lugar
que você consegue conectar todas as suas contas bancárias e você consegue ver, nossa, é tudo isso que eu tenho. Esses são os meus débitos, né? Esse aqui é o que eu tenho de investimento, isso aqui é o que eu tenho na minha conta disponível para eu gastar. Você não consegue ver isso. Então, a sua visibilidade é limitada. Então, isso também é um problema que surgiu na, na indústria cripto, que você precisa de muitas carteiras diferentes, às vezes, para investir em protocolos diferentes ou para fazer parte de networks diferentes. Então, com o Zapper, é um lugar onde você consegue ver tudo e também explorar diferentes áreas da Web3 e diferentes verticais. Eu mesmo tenho, sei lá, 20. A última vez que eu contei, eu tava com 24 carteiras. Se não fosse a Zapper, eu tava lascado. Porque. Meu Deus, 24! Porque o que acontece é o seguinte, né? Eu Tem tenho só um 4. aplicativo. Só 4, né? Só 4. Só 4. Tem um aplicativo novo que surgiu. Aí você fala, puxa, eu queria testar ali, mas também você fica com aquele pé atrás. Aí o que eu faço? Eu abro. A facilidade. É tão fácil ter uma nova carteira, uma nova chave privada. Você abre uma nova carteira, move um pouquinho de grana ali e você interage com o protocolo. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Mas a carteira tá ali ainda e eu deixo o dinheiro ali e tal. Eu não agrego tudo em uma carteira só. Eu gosto de espalhar bastante. Eu falo isso pro pessoal lá da Bankless também, falei pro Curi. Hoje o Curi também deve ter mais de 10 carteiras aí, né, Curi? Eu tenho mais que 10 e eu gosto muito da Zapper também porque na minha carteira principal, às vezes eu acho alguma grana que eu nem lembrava que eu tinha numa rede que eu não uso há 2 anos atrás. Pô, a rede BNB, eu não uso mais hoje pessoalmente, tem dinheiro meu lá até hoje. Se não fosse por algum protocolo que agregasse todos os meus de uma forma fácil de ver, eu não ia nem lembrar desse dinheiro. Então eu não ia ficar procurando lá no BS6 Scan se eu tinha dinheiro, no Snow Trace se eu tinha dinheiro. Então, quando a gente vê isso tudo num lugar só, num lugar agregado todas as informações, facilita muito a vida de quem mexe com cripto. Principalmente quem mexe o dia inteiro, assim, vive disso, né? Porque, igual ela falou, é muita coisa acontecendo ao tempo todo, você mexe no protocolo, comprando NFT, vendendo NFT, as coisas vai, não sei o que, você recebe o dinheiro do Madal. E se a gente, na minha visão, se você não tiver um lugar que você consiga ver isso de uma forma simples e visual mesmo, cara, você se perde muito no universo cripto, você se perde muito mesmo. Mas, Nath, por favor, desculpa te interromper aí. Não, eu sei comentar que é importante também, né? Você ter várias carteiras, porque se você tem custódia de tudo, né? De todos os seus assets na blockchain ou em cripto, você não fica tão vulnerável com todos os seus assets num lugar só. Vamos dar um passo atrás, fazer tipo uma linha do tempo da Zapper, porque eu lembro usando a Zapper lá no início e tinha algumas funções que hoje não tem mais. Uma delas era farming. Entrava ali e achava uns farms. Tinha os pontos no DeFi Summer. No Sim, DeFi você podia Summer. investir, né, diretamente através da Zapper. Exato. Eu fazia isso. Tipo, você, durante o DeFi Summer ali naquele período, você olhava aquelas pool com API gigante. Fala, nossa, isso eu descobria pela Zapper, muitas delas. Então eu entrava lá, fazia isso. Mas aí a Zapper mudou, né? Ela não tinha, por exemplo, não mostrava a coleção de NFTs que estava trending, não tinha, por exemplo, a categoria de DAOs, não sei se tinha também DeFi na época. Eu sei que tinha já Swap, tinha Bridge e você podia olhar seu portfólio. Sim. Conta pra gente assim, como que foi a evolução da Zapper, os processos aí, de que mudou desde então? Então, a Zapper, quando ela começou há 2 anos atrás, ela era 100% focada em DeFi, né? Então, a melhor definição era, tipo, puramente um portfólio tracker. E aí tinha todas essas features que você podia, né, investir diretamente através da plataforma, exatamente para você poder fazer tudo em um lugar só, não ter que ir e vai para esse protocolo, faz 4 transações, volta e tal, para fazer a vida mais conveniente, mais simples. Mas a nossa missão, né, como marca, é fazer a blockchain mais acessível e readable. Acho que seria Como que eu posso identificável. traduzir isso? Não sei se é identificável. Em inglês é make the blockchain more readable and accessible. Como fazer com que as pessoas vejam
o que existe na blockchain. Eu acho que essa é a melhor forma que eu posso traduzir isso, porque uma das maravilhas das 7 maravilhas da blockchain, né, é que ela é transparente. Então, não tem nada que. Por exemplo, eu não sei o que as pessoas fazem por trás dos bancos, né? Eu só sei o que eu faço. Mas com a blockchain eu sei o que cada conta faz, se eu tiver o acesso da conta, o número da conta, né? Mas nem todo mundo consegue utilizar dessa informação. Então, de novo, a gente está falando de educação. Nem todo mundo que não tem a expertise necessária vai conseguir ver os dados que estão ali na blockchain. Então, parte da nossa missão é trazer para a superfície esses dados da blockchain de uma forma que as pessoas consigam ver o que está ali e usar aquela informação, né, como processo de decisão ou de educação no dia a dia delas. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a gente tem o block o Etherscan, né, que é um block explorer. Um explorador de blocos da blockchain para Ethereum. Você pode ver o que tem a blockchain através do Etherscan, mas não é acessível. Não é qualquer pessoa que vai Não é conseguir readable. entender. Não é Essa seria, readable, não é né? readable. Isso, exatamente. Não é qualquer pessoa que consegue ver o que as pessoas estão comprando, ou que transações elas estão fazendo, ou o que está acontecendo. Por exemplo, eu sou uma dessas pessoas que não consigo. Ou não tenho disponibilidade, porque eu olho para aquilo e falei, nossa, muito assustador, né? Já o Zapper eu passo o dia inteiro no Zapper, eu vejo o que todo mundo faz, o que é que estão comprando, o que é que estão vendendo, né? Aquele influencer que falou, nossa, essa coleção é a próxima coleção que vai ser o Bored Ape Yacht Club. Aí eu vou lá na coleção, eu vejo ele, nossa, ele nem comprou, né? Aquilo, o que ele tá falando? Então eu consigo verificar a narrativa, eu consigo ter acesso a tipo, realmente o que é que está acontecendo na blockchain sem ter necessidade desse conhecimento, dessa expertise mais técnica. A gente pode falar que don't trust, verify, né? Que não confie, mas Exato. verifique. A Zapper facilita esse acesso para as pessoas. Mas o que você ia dizer, Curi? Eu ouvi dizer, inclusive, que tem gente lá no Bankless que fica usando a Zapper para xeretar a carteira dos outros ainda. Você acredita nisso, Nath? O pessoal vai lá ver a carteira do Guelph, vê minha carteira, vê a carteira do pessoal. Então, Aí, a gente fez um. Deixa eu só falar essa história aí. A gente fez uma imersão lá na Bankless da Zapper, né? E essa ferramenta maravilhosa que você consegue colocar qualquer carteira e ver o que tem dentro da carteira, quais foram as transações. Aí, durante a imersão, falei, pessoal, vocês sabiam disso aqui, ó? Aí coloquei a carteira do Kryptonita. Olha o Kryptonita, colocamos a carteira da Mandita. Aí o pessoal falou, nossa, a Mandita é baleia de Bank, porque aparece ali no Zap. Colocamos a carteira. Aí o pessoal descobriu essa nova funcionalidade que você pode olhar a carteira das pessoas no Zapper. Mas isso já existe desde o início. Antes, quando o Zapper não tinha essa. Acho que desde que o Zapper lançou, você já podia fazer isso. Mas pelo Etherscan, igual você falou, você já podia fazer isso. Né? Olhar a carteira. Qualquer carteira você consegue acessar ali. Mas não tinha. Não era fácil de ler o que estava ali pelo Etherscan. Exato. E o Zapper facilitou muito isso, né? E aí eu gostei muito de uma funcionalidade nova. Você pode até me corrigir se não é nova. Mas que você pode seguir as pessoas agora. Isso é tipo uma rede social? Esse é o Como é que grande diferencial. E tem novidades vindo sobre isso. Vou falar no final. A little leak here. Então, foi o que mudou em julho, a gente relançou o Zapper, né? A gente chamou de Zapper versão 2, Zapper V2. A gente relançou ele com essa nova cara, que ainda existe o Portfolio Tracker lá, com as mesmas funcionalidades. Não tem mais, realmente, a possibilidade de você fazer os investimentos diretamente do Zapper, mas porque a gente identificou que realmente era uma parcela muito, muito, muito pequena dos nossos usuários que realmente utilizava aquilo ativamente. Então, só por questão de foco mesmo, foi por isso que a gente decidiu retirar isso. Então, o que acontece? Agora, no Zapper, você pode ter, por exemplo, sua carteira lá. Vamos ver a carteira do Guelph.
E aí, interessante, eu gosto do que ele compra aqui, né, dos NFTs. Ele parece ser uma pessoa que entende bastante, que ele tem um portfólio bem interessante. Quero seguir aqui que ele. Quero continuar acompanhando ele. Ou então ele é uma pessoa que eu confio, né, como fala? No discernimento dele sobre que coleções são scams ou não scams. Então eu vou seguir ele aqui. Quando eu sigo ele no Zapper, e eu vou explorar outras coleções de NFTs, eu consigo ver se o Guelph tem, tem um NFT daquela coleção ou não. Então, às vezes, tem uma coleção nova que lança, eu falei, nossa, eu confio no discernimento do Guelph para comprar NFTs. E eu vi que essa coleção aqui é nova. Então, eu vi lá, vixe, o Guelph comprou. Parece uma coleção boa, né? Porque eu confio que ele tem um bom discernimento. E o que vai acontecer logo, 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 talvez a gente pode até dar um beta teste aqui para a comunidade do Bankless Brasil. Pô, aí sim. É, é que a gente vai estar lançando a peça que faltava para fazer esse ciclo completo, que é o feed. Isso quer dizer que você vai seguir o Guelph. E aí você vai ter, como no Twitter, você vai ter o seu feed pessoal e toda transação que o Guelph fizer vai aparecer no seu feed. Guelph comprou esta NFT, ou desta pessoa, ou Guelph investiu tantos nessa piscina de liquidez aqui. Ou Guelph vendeu todos os Ethers que ele tinha. Aí quando o Aí pessoal todo vê mundo assim, vamos dar power back. Quando o pessoal vê assim, Guelph vendeu os Ether, ou Guelph fez empréstimo, nossa, tá quebrado, tá ferrado. É Exato. legal isso aí. Legal. Então você consegue ter uma leitura do que está acontecendo no mercado, uma coisa que a gente fala internamente é que assim, oportunidades econômicas. Não, social dynamics. Dinâmicas sociais precedem oportunidades econômicas. Porque quem faz as oportunidades econômicas acontecerem são os movimentos de mercado, do que as pessoas estão comprando, fazendo e vendendo, e isso te dá uma oportunidade de ver, tipo, de perto, em tempo real, né? Como que as pessoas estão se movimentando, aquelas que são relevantes para você, né? Claro. Esses dias atrás eu tava olhando ali no search da Zapper e mostra, tipo, as contas que estão trend, né? O Vitalik sempre tá ali. Uhum, E esses dias atrás tava o hacker da FTX lá, tava todo mundo olhando a uhum. conta dele no Zapper para ver quais eram as movimentações. Esse é a mágica da blockchain, né? Tudo transparente, e o cara não tem como ficar. A gente consegue acompanhar o que tá acontecendo. Uma coisa interessante que eu acho na Zapper também é que não só vocês dão suporte para outros idiomas, né? Tem o idioma lá em português, que muitos protocolos só tem em inglês, a Zapper tem como você colocar em português, mas também você consegue olhar o seu portfólio na moeda local, se você preferir. Você pode escolher, claro, Ether ou Bitcoin, você pode denominar isso, mas eles têm mais de, sei lá, 18 diferentes moedas ali que você pode denominar. Então, a Zapper com certeza está presente no mundo inteiro. Se você gosta de acompanhar seu portfólio em real, para saber quanto que seu Ether está valendo em real, por exemplo, você bota lá BRL. Se você quer se acompanhar em dólar, você bota lá US dólar. Eu gosto de acompanhar em dólar e mais em Ether, para ver quantos Ethers eu tenho comparado com o meu portfólio. Mas vai de cada um. Eu acho essa função aqui bem interessante. Eu não sei se outros protocolos de tracking oferecem isso também. Mas esse eu acho que é um grande diferencial da Zapper de, tipo, ter o português ali como língua e ter a possibilidade da pessoa também traquear o portfólio com BRL. E não só isso, né, Guelph? Tem também a Bankless Brasil tá como uma das DAOs lá. Ah, isso aí também. Isso aí Isso também também. é bem Isso é uma legal, né? boa dica. Então, o que acontece? Você pode ir lá no Zapper, na search bar, pode digitar lá Bankless Brasil e vai aparecer o DAO da Bankless Brasil. Lá no DAO da Bankless Brasil, você pode ver quanto que é o tesouro da Bankless, né? Como que eles estão distribuindo isso, se, né, se a gente precisa conversar aqui ou não, nossa, eu estou confiando aqui como que eles estão distribuindo o tesouro. Quem são os membros da Bankless Brasil? E aí você pode seguir os membros também,
Então você pode ver a carteira, né? Nossa, o que que o pessoal, a comunidade aqui da Bankless está comprando? Não, e é muito massa, porque eu mesmo, no nível pessoal, eu descobri muita. Depois que eu descobri isso, eu fui conferir várias DAOs ao redor do ecossistema, né? E aí você percebe a distribuição de token também de várias DAOs que tem um token próprio, dá para identificar isso, como está distribuído, na mão de quem está, se é tipo um founder, se é de uma carteira de algum VC. Então é muito interessante você ver como é que é a movimentação de tesouro, de NFTs ali dentro de DAO, até porque, de uma forma ou de outra, isso traz muito mais transparência para a pessoa comum que quer se aventurar no mundo de DAOs, mas não quer perder horas a horas analisando Etherscan, procurando sites que têm distribuição de token. Então, uma coisa que eu gosto muito do protocolo da Zepper é isso. Assim, você consegue encontrar tudo na blockchain, você consegue encontrar tudo nos exploradores de bloco. Mas isso é exigir muito das pessoas, que as pessoas tenham interesse em ir no Etherscan, ir no explorador, digitar um endereço, ficar lá horas, selecionando se ela quer transações internas, se ela quer transação RC20, transação 721, 1155. Cara, querendo ou não, assim, eu faço isso às vezes, mas é muito chato. É muito chato. Então, se a gente tem algum lugar com a UX UI simplificada, mostrando pra gente ali de uma forma simples e concisa as informações que a gente precisa ver, acaba sendo muito mais fácil para as pessoas também começarem a querer continuar no universo cripto, que por si só é um universo que já exige de muitas pessoas saberem muita coisa, né? Então, se a gente conseguir cortar vários pilares, vários degraus para a pessoa conseguir ficar no universo cripto e se aprofundar mais, na minha visão, é nesse caminho que a gente tem que seguir, que na minha visão é o caminho que a Zepper está seguindo. Simplificando muita coisa que não, muitas vezes a pessoa só não quer saber, a pessoa só quer ter o dinheiro dela em cripto ali, começar a explorar o ecossistema. Então, cara, minha visão eu gosto muito da Zepper, estava até comentando com o Guelph esses dias, e respondendo a pergunta do Guelph, eu não conheço outro agregador que mostre, por exemplo, em BRL, eu já procurei vários também na internet, então a Zepper é um dos únicos que eu vejo que mostra em BRL, mostra em diferentes moedas locais. Então, pô, isso aí é um puta passo a favor também no nível pessoal, porque é muito bom, ainda que eu também seja igual ao Guelph e veja as coisas mais em dólar do que em real, ainda que eu moro no Brasil, é muito bom você tentar dissociar da sua moeda local, às vezes, tentar ficar sempre no dólar. O Guelph sempre me fala isso, ele é um defensor assíduo disso, né, Guelph? Eu falo mesmo. Pô, para de pensar um pouco em real, pensa mais em Ether, pensa mais em dólar, porque hoje é difícil você pensar nisso, porque tá enraizado na cultura, né, a moeda local, mas o futuro, como a Nath já falou, o futuro é cripto, então comece já a pensar em seu Ether, construir seu patrimônio em Bitcoin, seu patrimônio em Ether, enfim. Mas outra coisa interessante que eu gosto da Zepper é a funcionalidade de swap. Isso facilitou bastante a nossa comunidade, por quê? Nossa comunidade, a gente está crescendo, mas nem todo mundo tem um conhecimento de DeFi. As pessoas tinham dificuldade de ir lá na Uniswap, por exemplo, e fazer um swap, conectar carteira, fazer um swap, ou então, sei lá, no OneInt, e às vezes até fazer um bridge, assim, sabe? Depois que a gente ensinou o pessoal pessoal, vocês recebem que na DAO a gente distribui, a galera faz as tarefas, elas recebem recompensas em Bank Tokens. E aí a pessoa, como que eu faço para trocar esse bank? Como que eu faço para, né, explorar mais o universo de DeFi? A gente apresentou a Zepper e lá já tem, inclusive o nosso token bank na Polygon, o token bank na Polygon, não tinha na Zepper listado lá, não aparecia. A gente, como comunidade, foi lá no fórum, colocamos lá, pessoal, dá um upvote para que a Zepper implementa. E eles implementaram. Então, hoje, basicamente, 100% da nossa comunidade usa a Zepper, não sei, eu diria 100%, mas a grande maioria das pessoas usam a Zepper para trocarem os seus banks por alguma outra moeda que elas queiram. Então esse foi uma grande salvação ali dentro da nossa comunidade, porque sempre a gente tinha, como é que eu tenho que troco? Não, vamos simplificar as coisas. Depois que a gente colocou o tokenzinho lá na Zepper, né, apareceu a fotinha dele lá, agora as pessoas facilmente conseguem usar essa funcionalidade de swap. Esse swap aí, eu percebi também, Nath, você pode até falar um pouco melhor sobre isso, que agora, quando você vai fazer o swap, aparece uma marquinha azul na frente do token. O que seria isso? Eu preciso ver aqui. Aqui diz assim, Zepper Verified. São tokens que a Zepper verificou on-chain que são legítimos, é isso?
Isso foi algo que a gente criou recentemente e eu não vou ter uma resposta técnica para te dar sobre isso. Ah, Mas tudo bem. aproveitando que a gente está falando dessa parte de swap, eu queria, Nath, você consegue explicar para a gente como é que funciona? Porque como a Zapper é uma espécie de agregador, né, ela faz a cotação, né, de um swap, por exemplo, em diversas DEX. Como é que funciona esse Sim. processo? Você consegue explicar um pouco para a gente aqui? Sim, então o que que acontece? Você pode fazer, tem vários protocolos diferentes, onde você pode fazer os ops, e eles têm taxas, né, vão cobrar taxas diferentes, mas você não vai estar visitando, né, 10 diferentes, websites diferentes para ver, nossa, onde que vai ser aqui mais barato. Então, quando você usa o swap, da Zapper, automaticamente ele faz essa pesquisa e ele vai sempre te oferecer né, o que tem a taxa mais baixa. E você não precisa nem saber quem que tá por trás disso. A gente cuida. Legal, legal. E a Zapper já tá disponível tanto na Ethereum como na Polygon, na Optimism, na Arbitrum, na Binance, na Avalanche e na Phantom. Então, aonde você quiser fazer o swap, a Zapper tá disponível. Eu, A eu gente tem falo mais de para todo 14 networks, assim. mais de 14, né? Eu ia dizer eu Uhum. falo para as pessoas muito que quando começam, quando a gente faz qualquer imersão, quando a gente fala sobre DeFi, enfim, que eu digo que o primeiro lugar que você deve ir é na Zapper, porque ali você consegue não só traquear seu portfólio, mas você consegue fazer muitas coisas que às vezes a pessoa realmente não quer ir para Uniswap, não quer ir para o outro, cotar e tal. Cara, é muito mais fácil você, tipo, num lugar só, você tem possibilidade de fazer swap, verificar novas DAOs que você quer participar, verificar novas coleções de NFTs. Até agora a Zapper oferece DeFi, que você entra ali e olha novos projetos, né, que estão surgindo. Então, eu falo para todo mundo que esse é o primeiro passo da Zapper. E aí eu queria tocar num ponto com você, Nath, sobre educação. Eu sei que a Zapper está focada em educação, inclusive a Zapper ajudou a Bankers a fazer um evento presencial, local, de comunidade. E a Zapper também oferece conteúdos de educação no próprio site. Como que a Zapper vê esse lado de educação e por que vocês estão querendo fazer mais eventos locais? Qual que é o intuito disso, por trás disso? Isso, eu vou voltar um passo atrás, porque conecta com o que você estava falando aqui. Acho que você pode aproveitar a Zapper, ainda que você não tenha nenhuma intenção. Por exemplo, falar, se você quer fazer um swap, ou se você quer ver uma carteira, ou se você quer ver essa coleção, você não precisa, eu não sei o que eu vou fazer. Vai lá na Zapper, eu te garanto, você vai passar pelo menos uma hora lá mexendo, porque a gente está construindo e fazendo o design, né, do produto para que as pessoas possam aprender pelo fazer, pela própria exploração. Então você começa ali pelas páginas, né, de trending NFTs, trending tokens. Você começa explorando os dApps, você vai ver quem são as pessoas que investem mais naquilo, ou e aí você vê, né, que outras coleções elas estão comprando, e você tem acesso aos dados daquelas coleções, que tipo de transações estão acontecendo. Vixe, essa NFT aqui, alguém comprou ela por 30 ETH, né? Quem que é essa pessoa que tem tanto dinheiro? E aí, assim, ao longo que você vai começando a, né, explorar mesmo a plataforma, vão surgindo tantas perguntas na cabeça, assim, curiosidades, que vai te levando mais fundo, né, no rabbit hole aí. E sobre educação, agora, isso conecta com a tua pergunta, ah, que a gente tinha o blog da Zapper, que era educando sobre protocolos do DeFi, mas hoje a gente não tem mais, a gente também retirou ele do ar, porque a gente entendeu que a nossa educação, como a gente se posiciona em relação à educação, é fazendo blockchain mais acessível, né, e através da nossa comunidade. Então foi por isso também que a gente começou a ativar mais a nossa comunidade, né? Assim, gente, vocês que gostam da Zapper, que estão super interessados aí, imersos no mundo do DeFi, chamam seus amigos, vamos conversar sobre isso. Tá aqui, a gente dá o suporte para vocês. Um, a gente entendeu que esse é o caminho que é através das pessoas, e não necessariamente nós sendo um portal de educação em si, mas tornando a educação acessível.
Boa, legal. Eu acho que essa missão também se alinha muito com o Bankless, né? A gente também tem os nossos artigos, a gente tem nossos conteúdos, mas no fim do dia a gente se organiza na comunidade. E na comunidade é onde que as pessoas realmente se conectam. Se não existisse a comunidade, se existisse só o podcast, se existisse só a newsletter, a gente não ia ter essa conexão e esse sentimento também, que é um sentimento muito bom, de querer levar todo mundo para cima, de querer crescer esse ecossistema e tudo mais. Mas, aproveitando que você tocou no ponto da comunidade, como que a gente faz para achar a Zapper nas redes sociais e aonde que é essa comunidade? É no Telegram? Qual plataforma que é hoje? Eu já sei a resposta, mas sempre vou perguntar. A nossa comunidade, ela existe principalmente no Discord. E a gente, né, tem ela porque lá você tem diferentes canais que você pode compartilhar, as pessoas compartilham coisas que elas estão descobrindo, que a gente chama de Exploration Station. Elas estão descobrindo coisas que elas veem online que tem alguma relação com NFTs, DeFi, DAOs, e elas estão compartilhando lá coisas que elas acham interessantes, e aí tem conversas que vão acontecendo sobre isso. A gente também, todo mês, a gente tem conversas diretamente com a nossa comunidade lá, então você pode fazer perguntas diretamente para pessoas do nosso time, a gente, né, traz alguns leaks, que a gente chama de leaks, informações de produto que vai, né, que a gente está construindo, que ainda não está no ar para todo mundo. A gente dá beta tests para pessoas das nossas comunidades. E a gente também tem comunidades dentro da nossa comunidade de línguas. Então, por exemplo, se você não fala inglês, mas você ainda pode fazer parte da comunidade Zapper, porque lá a gente tem um canal chamado Nossa Casa, que é da língua portuguesa. Então, você pode se conectar, pedir ajuda e também trocar ideia com outros participantes da comunidade Zapper que falam língua portuguesa. E sigam a gente no Twitter também, que é a nossa maior rede social, que a gente está sempre compartilhando rabbit holes, que a gente chama, que são tópicos para explorar e mais a fundo, né, dentro da Zapper, a gente está sempre fazendo no Twitter. Então é isso, pessoal. Tá feito convite para todo mundo entrar lá no Discord da Zapper, comunidade Bankless aí. Eu sei que teve o evento Decentraliza, lá foi feita uma imersão da Zapper, inclusive eu que fiz a imersão, e muitas pessoas não conheciam o protocolo e já entraram, né, Curi? Começaram a usar, entraram na comunidade, postaram as fotos. Então, esse tipo de... eu era um pouco, confesso que eu era um pouco escéptico, eu tinha um pouco de o pé atrás, assim, será Por que quê? eventos... Não, eu achava que eventos locais não seria tão interessante, justamente, eu não sei, porque a gente vive tanto numa bolha digital, que falar, pô, sair, ir pro evento menor, assim, porque é acostumado com evento grande, mas eu errei completamente. Eventos pequenos, locais, igual você falou, essa estratégia funcionou muito bem, as pessoas se conectaram ali e eu pude perceber que, apesar do momento que a gente se encontra no mercado hoje, bear market, coisa acontecendo com a FTX, as pessoas nem estão ligando para isso, elas ligaram na conexão, estão mais confiantes que elas não estão sozinhas dentro desse mercado. Então, esse tipo de Exatamente. evento local fez total diferença, e não só para a gente trazer pessoas que já estão dentro do ecossistema, mas pessoas que estão lá de baixo, que não sabiam nem o que está acontecendo, mas vieram para o evento e puderam entender um pouco mais sobre cripto com outras pessoas falando no tete a tete. Então, agora eu mordi a língua e realmente funciona, é algo que eu apoio 100% e acredito que a gente precisa fazer mais vezes isso, não só no Brasil, mas pelo mundo. Então, apoio 100% essa iniciativa da Zapper de estar fazendo esses eventos locais pelo mundo. E eu acho que isso faz super sentido. Um exemplo que eu posso te dar, eu acho que assim, que o contato tá, né, no mesmo ambiente com outras pessoas, propicia muito mais assim, a curiosidade, conversas interessantes. E eu falo isso porque o nosso time da Zapper é totalmente remoto. Então, assim, eu tô aqui todo dia, eu passo o dia inteiro com eles no Slack, né? Mensagem para outro lado, aqui e lá. Mas quando eu tenho a chance de trabalhar com alguém do meu time em pessoa, o tanto que eu aprendo mais sobre o ecossistema, sobre o que está acontecendo, porque é impossível você dizer que você sabe tudo sobre, né, a indústria de cripto, blockchain, porque todo dia 100 coisas novas acontecem.
o tanto que eu aprendo é, assim, exponencialmente mais do que no dia a dia, né, virtual. Então, eu acho que traz essa mais sentimento de proximidade, de confiança também, de você poder ser mais vulnerável nas coisas. Tipo, eu não sei sobre isso. Ai, qual a sua perspectiva sobre aquilo? Que algumas pessoas podem se sentir um pouco não tão convidadas a se expressar ou a fazer perguntas, né, virtualmente, num ambiente onde você pensa que, nossa, todo mundo sabe de tudo aqui, eu sou a única pessoa que não sei isso, né? Então, às vezes, pode um pouco amedrontar, e a gente acredita muito no poder da conexão, assim, das pessoas. Por isso que nós estamos cada vez mais sendo sociais através do produto. Pô, eu só ia comentar que eu achei muito legal do evento, participando lá, que muita gente fora do Bankless, assim, que não era da comunidade, foi no evento, e depois veio me perguntar, assim, sobre as palestras, e perguntaram bastante sobre a Zapier, como é que funcionava, como que a gente tinha encontrado a Zapier, porque são pessoas que realmente ainda não furaram, não desceram o rabbit hole, ainda estão se aprofundando nesse mercado, e é muito legal ver essas pessoas mostrando interesse e podendo explicar ao vivo para essas pessoas, não precisando mandar um vídeo tutorial ou fazer uma thread no Twitter, poder explicar como funciona, mostrar, tirar meu telefone ali, mostrar, olha, é assim, 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 porque de uma forma ou de outra isso cria muito mais conexão com as pessoas do que eu só mandar um vídeo tutorial que alguém fez sobre como funciona a Zapier, sobre o que é a Zapier. Então esse contato próximo mesmo é uma das melhores coisas de cripto, uma das melhores coisas de evento cripto. E eu vou além aqui, o Guelph só não gostava porque lá nos Estados Unidos as coisas são muito grandes, né? Aqui no Brasil as coisas são diferentes, os eventos são menores, a gente tem que criar isso. Essa mal E as acostumada de pessoas são mais permission não se dá, não. calorosas. As pessoas são mais calorosas também, né? É mais fácil fazer amigo. Teve até chopp lá no evento, fiquei sabendo, então você vê. Mas, ó, uma coisa é certa. Não adianta, por exemplo, a Zapier ou qualquer outro protocolo criar um super software, uma UX e UI perfeita se no final do dia a gente não tiver pessoas, não tiver usuários. Exato. Então, a nossa missão como Bankless é fazer o onboard de 100 milhões de pessoas falantes da língua portuguesa. A Bankless, como um todo, tem o objetivo de alcançar 1 bilhão de pessoas para dentro desse ecossistema, porque como eu, como a Nath, como o Curi, acreditamos que cripto é o futuro, cripto é o dinheiro que vai movimentar a nossa economia no futuro, nosso digital, enfim. E é por isso que nós estamos aqui construindo, certo? Exatamente. Então é isso, pessoal. A gente vai deixar o link da Zapier, da comunidade, aqui na descrição do episódio. Então entre lá, entre lá na nossa casa, que é o canal em português. Chamem a Nath, fala lá com o Pedro Vilela também, que ele tá lá sempre. Né? Um abraço aí pro Pedro, ele também tá na Bankless, viu? E inclusive foi um cara que começou lá atrás na Bankless, fez o primeiro NFT, e foi bem interessante. E lembrando também a todos que nada falado no episódio de hoje foi nenhuma recomendação de investimento fiscal ou financeira. Criptomoedas ainda são considerados ativos de risco, então façam suas próprias pesquisas. Lembrando a todos também que estamos a caminho do desconhecido. Essa é a fronteira e não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada. Muito obrigado a todos e até a próxima. Muito obrigado, Nath. Valeu. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês.